ele, o professor José. Vamos lá. Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado de verdade por você estar aqui nesse nosso espaço precioso do Portal do José. E eu falo isso com toda sinceridade, porque quando eu criei esse portal, foi para conversar com meus amigos, meus alunos, meus ex-alunos, com as pessoas que gostam de saber das análises políticas, dos meandros da vida política no nosso país e também se informarem sobre esse complicado mundo do direito aqui no Brasil. Mas eu nunca pensei que fosse tão importante e tão necessário nós estarmos nos deparando aí com essa gente toda desse universo paralelo da extrema-direita. Agora, o que nós nunca imaginávamos é que eles fossem tão vigaristas, tão bandidos, tão criminosos e tão sem vergonhas. Hoje eles estão aí festejando uma operação da Polícia Federal que mirou num senador da República, um senador líder do governo Lula no Senado Federal. O que está por trás dessa história? O que a gente pode esperar dessa história? O comportamento das pessoas que estão no meio dessa história toda, nesse dia que nós estamos falando aqui. Vou conversar com vocês sobre essas situações todas, mas é sempre muito importante, antes de entrar nos temas, convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal também, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe e recomende, que são formas de você ajudar o nosso conteúdo aqui, os nossos debates, chegarem a mais pessoas como você. E nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, e nunca se esqueça de ler também os primeiros comentários, ou o primeiro comentário aqui da seção de comentários, porque lá eu coloco alguns links muito importantes para você se conectar ainda mais com o nosso portal e para você participar dessa nossa jornada que está ficando cada vez mais forte, cada vez mais engajada, rumo aqui a esse processo de 2026. Né? Bom, então você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos aos temas. Olha, o tema de hoje, gente, vamos ver quais serão as abordagens. Né? Aliás, ontem, falando em abordagem, eu fiz um papo aqui com vocês, onde eu questionei qual seria o comportamento do Jornal Nacional em relação ao atrito, ao confronto que houve entre o que Lula disse e que Trump disse. E eles foram absolutamente jornalísticos, mas colocaram esse tema, que era um tema muito importante, lá como o 10º assunto do Jornal Nacional. E era para ser mais enfatizado, porque nós estávamos ali diante de uma situação da defesa da soberania do nosso país, porque um presidente de outro país atacou o nosso sistema eleitoral, atacou a nossa integridade política, a nossa justiça, enfim. E disse, olha, nós também podemos jogar muito duros e tal. Fez uma confusão, uma miscelânea total, e o Lula deu uma sapatada muito grande, dizendo, olha, que não se meta nas eleições aqui no Brasil. Claro que ele não está fazendo nenhum tipo de ameaça bélica, mas ele está fazendo ameaça moral, ou está afirmando uma posição moral. E isso tem um peso muito grande, né, gente? Não é qualquer coisa, não. Mas aí o telejornal tira esse assunto de destaque, porque quando enfatiza isso, mostra a diferença abissal que tem entre a postura do presidente Lula e a postura desses entreguistas, esses traidores da pátria do clã Bolsonaro, que são funcionais para esse modelo econômico todo que a gente tem e que sangra tantas vezes as veias do povo brasileiro. Né? Então, hoje, eles estão respirando um pouquinho, achando, olha, estão festejando a Polícia Federal, hein? Olha, mas, gente, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, hoje, o senador Jacques Wagner está no olho de um furacão, mas o furacão pode se alastrar, né? E aí, o que essas pessoas vão dizer, né? O engraçado é a vigarice que a gente vai comentar aqui na sequência. Polícia Federal apreende $55 mil e 33 mil euros em endereços de Jacques Wagner no Distrito Federal e na Bahia. Olha só. O Jacques Wagner, ele deveria ter chamado a coletiva, deveria ter tomado atitudes que nós, do campo progressista, esperamos que as pessoas tomem quando tem algum tipo de suspeição sobre ele. Tudo bem, ele alega que é inocente, que não tem nada, que está tudo certinho, que nunca fez nenhuma besteira, enfim. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos, que nós achamos que é ético para ser feito, primeira coisa é ele se afastar, pedir a saída da liderança do governo no Senado Federal, convocar uma coletiva e explicar tudo aquilo que for levantado, tudo aquilo que estiver sendo colocado em dúvida em relação à integridade dele. Né? Agora, sobre essa grana, já vi declarações, pelo menos alguns jornais estão publicando, que ele disse, olha, essa grana é proveniente das diárias que nós, senadores, recebemos quando viajamos para fora do Brasil. As diárias são em dólares ou em euros. E ele foi guardando desde 2019 essa grana. Né? Enfim, mas
santa ingenuidade, Batman. Mal Um explicado senador pra da cacete. República ficar com essa dinheirama em casa, gente, não dá. Assim, se for uma coisa absolutamente honesta, é no mínimo uma coisa infantil, né? Ele deu uma sostenizada, e o Sóstenes Cavalcante também entrou com o dinheiro que estava no meu apartamento, eu esqueci, estava num saco lá o dinheiro, enfim. Então não dá. Se a gente mete o malho num aqui, não dá para a gente chegar e dizer assim, olha, não, aqui está legal, aqui está bem explicado. Então, quando não se tem muitas explicações, o homem público correto ele tem que se afastar, né? Até para preservar o presidente da República, preservar o governo, preservar a bancada, né? Olha, gente, estou me acusando dessa história aqui, isso tudo é mentira, mas eu não vou criar nenhum problema, vou me afastar, vou passar o bastão e vou ficar do lado de fora aqui, me defendendo e combatendo essa gente insana, porque eu não tenho medo de nada. Bom, já seria uma atitude completamente diferente desses criminosos todos ligados ao clã Bolsonaro, que são acusados o tempo todo, tem uma série de situações, tem gravação, tem vídeo, tem documento, tem dinheiro, tem depósito, e eles fingem que não aconteceu nada, como essa figura do Flávio Rachadinha. Amanhã tem pesquisa do Datafolha. Vamos ver se a pesquisa está rodando ontem e hoje os pesquisadores estão nas ruas. Vamos ver o que vai acontecer. O Lula já tem mostrado que a candidatura dele está num viés de crescimento. E a do Flávio Rachadinha está num viés de descrédito, né? Descendo ali a ladeira, né? A descendente. E aí é o seguinte... Tentando tirar o foco de todo momento das coisas, dos crimes do clã, hoje o Flávio Rachadinha lançou um evento chamado Vem com Fé. Ele que finge que é evangélico, um picareta da fé. Aliás, tem uma situação envolvendo picaretagem da fé aí que vai ficar ruim para ele. Vamos ver se o senhor Malafaia vai manter o que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, então ele chamou lá o Sérgio Moro para falar não de fé, mas para falar das propostas com a questão da segurança pública no Brasil. E aí foi um negócio impressionante, né? Porque ele veio com coisas, né? Do tipo, né? Vamos ver 4. que se pega. Mais presídios e menos bandidos soltos. O Brasil terá 5 novos presídios de segurança máxima no modelo adotado por El Salvador. E sabe o que é incrível? É que o vigarista, ele fala como se eles nunca tivessem ficado no poder. O pai ficou 4 anos no poder. Qual foi a unidade prisional que ele criou? Nenhuma. A única coisa que ele fez em relação à segurança pública foi dar mais armas para esse pessoal de CAC. A maior parte vigarista e picareta também, que se apoderou de armas e acabou fazendo com que muitas armas chegassem nas mãos de criminosos. E aí tem várias propostas aí que eu vou analisar rapidamente com vocês, que são todas... um movimento do engodo, porque nenhuma tem algum tipo de eficácia, e a maior parte não tem nada a ver com o poder executivo. É o cara dizendo que quer ser presidente da República para fazer uma coisa que ele não tem competência para fazer, ou seja, um estelionato eleitoral descarado, já feito com antecedência. Antes da vítima cair no golpe, o estelionato já está comprovado ali, né? E aí ele chamou o Sérgio Moro, aquele que disse que saiu do governo Bolsonaro porque o Bolsonaro estava mexendo na Polícia Federal, no Ministério, para proteger o filho bandido. Era isso que estava assim, de uma forma bem clara, desenhada. E hoje ele está agarrado com bandido. Mas é o seguinte, olha, muita gente tem levantado questões sobre a escolaridade do senhor Sérgio Moro, né? E o fato dele, do concurso público que ele prestou, ter sido um concurso aí que não teve nenhum tipo de problema, porque a competência jurídica dele, as coisas que ele fala sobre o direito e os erros que ele comete em relação à norma culta da nossa língua, né? Claro, ninguém é obrigado a ter um vocabulário muito grande, um vernáculo, né? Saber Camões de cor, enfim, Guimarães Rosa, mas o Moro está se convertendo numa espécie de Guimarães Rosa, um criador de neologismo, de novas palavras, né? O Guimarães Rosa de um grande pomar da insanidade da extrema-direita. E aí hoje, ele dando a palestra, ele já falou coisas incríveis, né? A mais clássica é aquela que você já conhece, né? A conja. Mas recentemente lá no Congresso Nacional ele falou que as pessoas que depredaram
Quer dizer, foi muita pedra, né? Muita coisa, assim, deve ter esse negócio pavoroso. E que na vida política a gente tem que deixar as nossas rugas de lado, né? Então é um negócio impressionante. Então deve ser uma coisa assim, só um embate geriátrico, todo mundo com rugas e não as rusgas, né? E agora, ao invés de falar assim, isso foi feito, isso aí foi para eu chegar no lugar, né? Ele já cometeu um outro erro, falou, não, isso foi para mim chegar. Um negócio assim meio muito doido. Mas hoje, nessa história aqui, ele inventou mais uma, né? A palavra aqui, ó, prestem atenção aqui, que tá incrível. É o nosso Camões, né? Aqui, dando aulas aqui sobre o que nós temos que ter atenção no nosso país. Vamos lá. Direção contrária. E o mundo do crime, Flávio, ele percebe isso. Quando ele percebe que tem um governo que é frouxo, que é um governo que é conivente, que ele é neliente com a criminalidade. Há um governo que é neliente. Gente, o que será um governo neliente? Por favor, dê uma pesquisada no Google aí, tá, meu amigo? Manda aqui para o nosso portal, tá? O que ele quis dizer? Um governo neliente, né? Talvez seja leniente, né? Aí, né? Não... verdade, ele vai avançar. Então, o primeiro ponto é mudar essa maré. E aí precisa realmente ter propostas duras. Dizem que penas mais altas não funcionam. É mentira. Pergunta para um criminoso se uma pena de prisão perpétua, uma pena de 40 anos de prisão, mas 40 anos de prisão de verdade, e não a fantasia da progressão de regime, se não fazem diferença na hora. Olha só, o Moro, desculpem aqui, tá, gente? Ele é um imbecil jurídico, tá? Ele fala coisas que não tem... Ele não sabe o que ele está falando. Ele joga para a torcida, né? Mas aí... Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, o criminoso não leva em consideração o volume de pena. O criminoso, quando ele transgride, ele tem a certeza que ele não será apanhado. Porque se ele tiver a certeza absoluta que ele será apanhado, aí que ele não comete o crime. Mas ele não leva em consideração se vai ter agravante, se vai ter atenuante, se a pena tem 30, 40 anos. Vamos pingar, assim gente! No Brasil, assim em toda parte do mundo, são questões antecedentes sobre a prática do crime que justificam, que explicam por que uma pessoa comete crime e outra pessoa não comete crime. Mas é uma coisa muito simplória que o cônjuge, o marido da cônjuge, tenta, o que depreda a língua portuguesa, que é com muita neliência, é que é capaz de fazer essas coisas, né? Então, aí a proposta do Flávio Bolsonaro, Brasil sem medo. Flávio Bolsonaro apresenta 12 propostas na área da segurança. Gente, só mentira, só engodo. Vou pegar o título aqui. Terrorista vai ser tratado como terrorista. Enfim, o que o governo federal pode fazer? A competência para cuidar de segurança pública em larga escala é do governo ou dos governos estaduais, com as polícias militares e as polícias civis. Ao governo federal compete ali a administração da Polícia Federal, que tem atividades muito específicas. Mas aí o cara vai falando essas coisas, né? Crime do menor não é menor. Olha só, não é o presidente da República que cuida de minoridade penal, isso é do Congresso Nacional. Tropas de elite nas fronteiras. Tudo isso que ele está falando, por que o pai não fez isso, gente? Ele joga com a ideia que no Brasil todo mundo sofre de amnésia ou de imbecilidade. Mais presídios, menos bandidos soltos. Quantos presídios o pai fez? Por que não fez presídio? Cortar o mal pela raiz. Vou usar a força da presidência da República e a minha experiência como senador da República para aprovar e implementar a castração química de criminosos que abusam de mulheres e crianças. O que tem a ver isso com o presidente da República, gente? É muita vigarice, é muita cara de pau. Tolerância zero para o feminicídio. Pois é, o Lula está fazendo o que ele pode também para combater o feminicídio. Agora, o Flávio Bolsonaro está dizendo isso, que ele está perdendo voto entre as mulheres, que as mulheres percebem que ele é um vigarista. Simples assim. Acabar com a cocaína made in Brasil. Menos verbo, mais verba. O governo vai dobrar investimento. Luz, câmera, prisão. Auxílio às famílias das vítimas. Sem desconto para a barbárie. Quem não quer entrar na linha vai ser desligado da sociedade. Aí, enfim, previu ali, ou pregou, né, a morte de qualquer pessoa que se confronte com o Estado, né? É isso que ficou. Mas aí é o seguinte, aí o senhor Malafaia, hoje está na fórum aqui, abandona Flávio, não, passo a mão na cabeça de corrupto de direito. Vamos ver aqui o trechinho da fala do Mala? Vamos ver aqui. Fala, Mala. Não teve conversa
não teve conversa partidária. Então, conversa com... Você fez um Pix diário de 11,11. Maria Vieira. Obrigado pelo apoio, minha querida. Deixa eu te somar aqui com as nossas contribuições. Então tá faltando 134, gente. 134. 10h16, gente. Preciso da ajuda de vocês. 134. Vamos ver o Malafaia. Daqui a pouco a gente vai desenvolver melhor o Malafaia, que o Meteoro também gravou corte disso aqui. Vamos lá. O Flávio chegou e disse, meu pai falou que eu sou candidato. Então, o corrupto da direita, a gente passa a mão na cabeça. E o corrupto da esquerda, a gente arrebenta. Que princípio de caráter nosso? Não faz não, porque aí a gente vai fortalecer. Como é que é? Não, eu sempre fui muito chegado a Bolsonaro e a Michele. Aos filhos, não. Então tá pronto, então tá aí. É o filho corrupto, né? Aí o senhor precisava vir a público, que o senhor está devendo, né, sua mala? Obrigado, Lola. Obrigado, minha querida. Esse encontro do Flávio Rachadinha com o Vorcaro, né? A ladroagem com o batedor de carteira, dono de loja de chocolate. A gente tem que ser direto, né? Não dá para aliviar, não, né? Gente, eu fico por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. E não se esqueça de participar do nosso abaixo-assinado e do nosso primeiro comentário ali na seção de comentários. Tá bom? Um grande abraço. Tchau. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!